Salve, salve cientistas! Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje o professor Valmir vai falar sobre mais uma matéria aí voltada aos sextos anos, que é sobre o universo, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias aí, comprovações que mostram a origem dele. É uma aula muito legal, bora lá! Observações gerais sobre a aula. Aqui hoje a gente vai discutir, cientistas, o como o universo se originou, né? As comprovações que levam a essa afirmação, como essa ideia foi construída, testada e comprovada, cientistas. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui foi comprovado em algum momento. Antes da gente começar a falar disso, eu preciso dar uma ideia importante para vocês. O nosso planeta é um dos vários conhecidos, dos vários sistemas solares que existem na nossa galáxia, que é apenas uma galáxia entre várias. Nós somos pequenos comparado ao universo, cientistas. E por que eu falo isso? Se a gente usar a lógica, a astronomia faz a gente entender isso. E ela é uma ciência baseada em comprovações. Todas elas que são comprovadas e registradas. E os grandes telescópios nos ajudam a ver isso. E o interessante é que com esses telescópios a gente consegue ver objetos que estão há milhões de anos-luz aqui. E por que eu falo isso, cientistas? A ideia inicial é tentar explicar ou entender como surgiu tudo que está aqui hoje, né? Ou seja, o nosso universo, ou seja, o lugar onde estão todas as coisas que existem, né? E essa ideia, pessoal, ela não surgiu do nada, né? E essa ideia, pessoal, ela teve alguns problemas, né? Primeiro que desde quando surgiu as pessoas, desde que quando as pessoas existem, existem várias hipóteses, né? Existem lendas antigas que falam que o universo surgiu de várias formas. O problema é, a ciência ela se baseia no que os telescópios mostram, né? E quem originou, pessoal, a teoria fundada hoje foi um cara chamado Jorge Lamaitre. Ele se baseava muito, pessoal, ele era um padre que se baseava muito em cálculos, né? E ele disse que basicamente o nosso universo estava se expandindo e que estava se expandindo à medida que o tempo passava, é sinal que estava junto em algum momento. Esse padre, pessoal, ele que deu a origem à teoria do Big Bang hoje, que é falada, né? Esse padre era fantástico, pessoal. Ele pegava a ideia do Einstein, da relatividade, e usou ela a favor da teoria dele. Na verdade, ele e o Einstein não se batiam muito, né? O, o Gamov, um cara chamado Jorge Gamov, ele viu a teoria desse padre e a melhorou. E essa teoria do padre, que foi melhorada pelo Jorge Gamov, ela foi comprovada matematicamente pelo Alexandre Friedman. E um cara chamado Edwin Powell Hubble conseguiu provar ela, ou seja, ele conseguiu provar com fotos que o universo estava se expandindo. O interessante é, a teoria surgiu com o padre, foi reafirmada matematicamente pelo Jorge Gamov. Quando isso aconteceu, essa teoria ela ganhou foco. O Alexandre Friedman, que era um tremendo do matemático na época, pegou os estudos do Gamov, que já era conhecido, e aplicou a teoria dele e comprovou que isso realmente acontecia matematicamente. O problema é, cientistas, a teoria tinha sido comprovada matematicamente e estruturalmente falando. Quem provou visualmente foi esse cara fantástico aí que você está vendo agora, que é o Edwin Powell Hubble. Ou seja, a teoria do Big Bang, pessoal, não é, eu não considero como uma teoria, ela não é uma teoria, na verdade ela é uma comprovação, porque ela foi idealizada, foi provada matematicamente, depois foi comprovada visualmente falando. Mas como o Edwin Powell Hubble conseguiu? Ele fez isso em 1929. Como ele fez isso? Ele observava as galáxias fora da nossa e ele observava que elas se movimentavam, uma sentido oposto da outra. E quanto mais velha era a galáxia, mais distante ela estava. E o interessante é que elas se afastavam de forma crescente. Como que o Edwin Powell Hubble comprovou isso? Calculando. Ele percebeu que através do infravermelho liberado pelas galáxias, era possível observar o movimento dela. E as galáxias que geralmente emitiam luz vermelha, elas se afastavam. E geralmente as galáxias que emitiam luz no branco ou azul estavam se aproximando. É loucura falar isso, cientistas, mas se você pegar essa regra de uma galáxia se afastando e a outra se aproximando, se vocês observarem isso num plano aberto, significa que cada uma delas está indo para um sentido oposto à outra.
Ele comprovou, pessoal, que não era só algumas, eram todas. Essas imagens que vocês observam aqui, ó, elas comprovam isso, ó. Você tem galáxias indo para algum lugar. E não é só uma, são todas. Agora, se você usar a lógica, se todas as galáxias que têm as estrelas estão se afastando, é sinal que todo o universo ainda está se afastando. E o Edwin Powell Hubble, pessoal, maravilhosamente, junto com os outros amigos dele, eles concluíram que as galáxias estavam indo para todos os lados opostos, algumas indo, algumas vindo, mas todas elas estavam se afastando. E o interessante é, à medida que o universo se afastava, o tempo passava, ou seja, à medida que o tempo passa, cientistas, nesse exato momento que eu estou dando minha aula para vocês agora, todas as galáxias, inclusive a nossa, que está o nosso Sol, está se afastando uma da outra. Tá? Essa imagem aqui é uma outra imagem que consegue provar isso, ó. As galáxias do infravermelho e vermelho se afastando. Mas aí tá, poxa, mas como tudo assim está se afastando, né? Assim, pessoal, como dois objetos só conseguem se afastar quando existe espaço entre ele, se você usar a lógica, as galáxias só se afastariam até certo ponto, em um universo finito, né? Pois a parede do próprio universo impediria, né? Ou seja, se você se basear no que eu falei até agora, as galáxias estariam se afastando, ou seja, ia chegar um momento que elas iam se afastar tanto que elas iam parar de se afastar, devido à própria limitação do universo. Imagina duas pessoas numa sala, elas se afastam. Vai chegar um momento que as paredes da sala não vai deixar, ó. Se você observar essa animação que eu fiz aqui, ó, ela é teoricamente fundamentalizada. Poxa, então se o universo está se afastando, vai chegar uma hora que ele não vai mais se afastar. Segundo a teoria do Lemaitre, isso podia acontecer. Só que o próprio Gamow propôs a existência de uma energia conhecida como radiação cósmica de fundo. E essa radiação cósmica de fundo ela foi liberada quando o universo começou a se expandir. E depois de um certo tempo, pessoal, ela foi comprovada. Ela foi descoberta através de alguns experimentos, né? E essa radiação cósmica de fundo ela está no universo. Basicamente, ela forma as paredes do nosso universo. E você vendo nessa imagem aqui, ó, você consegue vê-la, né? E o interessante é, pessoal, como descobriram essa radiação cósmica de fundo. É estranho falar isso, cientistas, mas o nosso universo, ele tinha um tamanho e quando ele começou a se expandir, junto com ele, houve uma grande quantidade de energia liberada. Essa energia deu origem à energia conhecida como radiação cósmica de fundo. E o interessante é que, através de instrumentos criados pela ciência, a gente analisa ela todo o tempo. E o interessante é que, como ela fica nos limites do universo, porque ela surgiu durante o início do universo, ela continua a se afastar. E à medida que ela se afasta, ela esfria. A maior prova científica que o universo está se expandindo é que a radiação cósmica de fundo que está entre nós e que está nos limites do universo, à medida que as galáxias se afastam, ela também, ó, se você observar nessa imagem, ó, ela também se afasta. Ou seja, pessoal, o nosso universo ele aumenta de tamanho e tudo que está dentro dele também se afasta, né? Eu sei que muitos religiosos aí talvez, eu não consigo entender isso. Pessoal, se vocês pararem para estudar os cálculos desses grandes homens, vocês vão ver que estão todos corretos e comprovados, né? E a que conclusão eu chego? Poxa, se todas as galáxias estão se afastando, vamos pensar. Se a própria radiação cósmica de fundo está se afastando, as galáxias estão se afastando, é sinal, pessoal, que o nosso universo ainda está aumentando de tamanho à medida que o tempo passa. Agora pensa comigo, se o universo se expande à medida do tempo, ou seja, passa o tempo, cada vez mais ele aumenta de tamanho, e se a gente voltasse no tempo? Ia chegar um momento que toda a matéria que estaria no universo estaria junta. À medida que o universo se afasta, que passa o tempo, ele se afasta. Mas se a gente pudesse voltar no tempo, pessoal, nós iríamos conseguir voltar ao momento em que toda a matéria estaria junta. E é estranho falar isso, cientistas,
Mas se o nosso universo está se afastando, à medida que passa o tempo, com certeza teria um momento que tudo que forma o universo hoje teria que estar bem junto, senão não teria como se afastar. E pessoal, é estranho falar isso, mas o fundamento do Big Bang surgiu a partir dessa ideia. Poxa, então quer dizer que se o universo está se expandindo à medida que o tempo passa, é sinal que em algum momento estava tudo junto. E cientistas, se vocês observarem essa animaçãozinha que eu fiz bem simples aqui, com certeza toda a matéria estaria. Ah, tá, então beleza. Então o universo está se expandindo à medida que passa o tempo, então se o universo voltasse ao tempo, ia ter um momento que estaria tudo junto. Sim. Mas da onde veio o termo Big Bang, pessoal? Big Bang. O Big Bang ele é muito mal explicado em muitos processos que eu já vi aí. Explodiu, surgiu a Terra. Não foi assim, pessoal. Primeiramente, o termo Big Bang foi usado por um cara chamado Fred Hoyle. Ele não gostava da teoria do universo estar se expandindo, então ele fez uma forma de debochar a teoria. Na verdade, então explodiu, começou a se afastar tudo. O termo Big Bang, pessoal, é a imagem do Fred Hoyle aí, foi suposto por esse cara. Foi uma forma dele debochar da teoria da expansão do universo. Na verdade, pessoal, como não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha como haver uma explosão. Mas o que a gente sabe hoje, comprovado, é que toda a matéria estava junta e ela começou a se afastar. E a única coisa que a gente consegue provar que causou isso foi um desequilíbrio, pessoal. Ou seja, não houve uma explosão, houve apenas um desequilíbrio que promoveu a expansão do universo, ou seja, o afastamento da matéria. O que a gente sabe era que quando estava tudo junto, as 4 grandes forças do nosso universo, a forte, a fraca, a eletromagnética e a gravidade, elas eram juntas, elas formavam apenas uma única força. Em algum momento, pessoal, que a gente não sabe, é que aconteceu um desequilíbrio e a gravidade era uma das forças que mantinha tudo junto. A gravidade, quando ela se separou das 3 outras forças, toda a matéria que estava junta, como era a gravidade que mantinha tudo junto, a matéria começou a se afastar, porque não tinha gravidade para manter tudo junto. Cientistas, a seguir tem uma junção de todas as teorias explicadas, junto com as comprovações do WMAP e como tudo isso se juntou para explicar a origem e formação do universo. Obrigado, cientistas. Em 3 de junho de 2001, a NASA lançou um satélite que podia determinar se a teoria da inflação cósmica de Guth estava certa ou errada. A missão da sonda anisotrópica de micro-ondas de Wilkinson, ou WMAP, planejava fotografar o calor residual do Big Bang descoberto por Penzias e Wilson. Em outras palavras, a NASA buscava tirar uma foto do universo quando jovem para compará-la com uma imagem do universo atual. Em fevereiro de 2003, os cientistas tiveram a primeira imagem do universo jovem fornecido pela WMAP quando ele tinha apenas 380 mil anos. A precisão dos dados impressionou os cientistas. The reaction people had when they saw this was, wow! It really was the way people had been speculating earlier on. Inflation probably happened. Para o olhar leigo, a imagem do WMAP parece um ovo manchado. Mas para os cientistas, esta é a pedra de Roseta estelar. Estes padrões representam as sementes que se expandiram, gerando as galáxias e estrelas de hoje. Além de sustentar a teoria da inflação cósmica de Guth, estes dados forneciam pistas concretas sobre a idade, composição, formato e evolução do universo. Graças a ferramentas modernas como o satélite WMAP, os físicos têm um modelo para os eventos que ocorreram logo após o Big Bang. Menos de 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, uma bolha muito menor que uma fração de um átomo se formou. Este é o universo. Ele é minúsculo e extremamente quente.
Dentro desta bolha estão as 4 forças da natureza: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca combinadas em uma superforça. De repente, a gravidade se separa da superforça enquanto o universo se expande. Enquanto o universo continua expandindo, ele esfria, formando uma explosão de energia, alimentando a hiperinflação do universo sugerida por Alan Guth. A inflação cósmica estabelece a uniformidade do universo registrada pelo satélite WMAP. O universo ainda não tem um segundo de idade quando a superforça se divide nas forças da natureza. 3 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo cai para 550 milhões de graus Celsius. Frio o bastante para permitir a formação do núcleo atômico. É quando surge o elemento hidrogênio. Alguns átomos de hidrogênio se fundem criando o hélio, como na teoria proposta por Gamow e Alpher. 380 mil anos depois, a luz viaja pela escuridão. A explosão de radiação descoberta por Penzias e Wilson acontece agora. Um bilhão de anos depois do Big Bang, formam-se as estrelas produzindo elementos pesados como nitrogênio, oxigênio e carbono, como previsto por Hoyle. Após 9 bilhões de anos, a matéria e a gravidade se combinam, formando uma estrela perfeita. A pressão cria calor em seu núcleo, acionando a fusão termonuclear. Nasce uma estrela. O fluxo estelar remove os gases residuais. Um disco de poeira se forma ao redor da estrela e, eventualmente, se expande, gerando uma série de planetas e luas. Um destes blocos de poeira estelar, após ser golpeado por fragmentos solares ao longo de éons, apresenta uma temperatura adequada para permitir a formação de água em sua atmosfera. A água em estado líquido se acumula na superfície do planeta. Debaixo da água, misteriosas reações químicas acabam gerando a vida. 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, nosso universo se expande por 150 bilhões de anos-luz. O céu é cheio de estrelas. Nosso sistema solar tem 8 planetas e o terceiro deles é habitado por seres vivos compostos de carbono. Alguns destes seres estão apenas começando a perceber seu lugar dentro do grande plano geral. Se você não entendeu o processo, não se preocupe. É o resultado de milhões de cérebros humanos pensando por milhares de anos para descobrir como o universo se originou e onde o homem se encaixa nesse processo. É o bastante para impressionar qualquer um. If I take seriously the idea that my brain was evolved to be able to throw rocks and pick bananas and stuff, it's pretty remarkable that we humans would be able to figure out much about physics, figure out much about things that didn't have survival value to our ancestors. Yeah, I think it's quite stunning how well we humans have been able to make progress in this regard and not go completely bananas in the process. Esta é nossa história. A evolução do nosso mundo, nosso sistema solar, nosso universo e como tudo começou. Isso é o que achamos que sabemos. É um trabalho contínuo. O roteiro ainda está sendo escrito. Mas como será que ele termina? Muito obrigado, cientistas. Espero desde já que essa aula tenha ajudado a vocês a entenderem e compreenderem quais são todos os estudos sobre o Big Bang, né, e todas as teorias que, juntas com as comprovações que nós tivemos, chegaram ao resultado primordial que mostra
que o nosso universo está se expandindo e toda a matéria que forma o nosso universo se expandiu de um ponto na qual ela estava muito junta. Desde já agradeço, muito obrigado.